Fala pessoal, boa tarde. Começando a nossa reunião de alocação cenários de notícias, semana do dia 9 de março, começando no ambiente doméstico. Bom, não é surpresa para ninguém que o destaque da semana passada se concentrou no vazamento das supostas conversas entre Daniel Workari e o ministro Alexandre de Moraes. Isso tem trazido uma situação bem complexa para o ambiente político, né? A gente sabe como o judiciário foi protagonista nesses últimos anos, e de repente vem uma enxurrada de vínculos aí, nem um pouco republicanos, primeiro entre o ministro Dias Toffoli e agora o ministro Alexandre de Moraes. Outras coisas que são importantes, né, é que dentro desses vazamentos se descobriram ali meio que uma milícia particular ali do Voltário, né, inclusive com o capanga dele ali, que era chamado de Sicário, que se suicidou ali na Superintendência da Polícia Federal, mas tinham nessas trocas de conversa, inclusive planejamentos de crime, o que deixa um pouco mais complicada a situação do Toffoli, e colocou tudo isso em sigilo e tirou isso, inclusive, da alçada da Polícia Federal, permitindo que crimes acontecessem, né, no presente. Depois que tudo vazou, que o André Mendonça tem feito um trabalho bem rigoroso à frente dessas investigações e divulgou ali algumas coisas, a gente percebeu que ele não estava só se protegendo, como protegendo também o Alexandre de Moraes. No começo dessa semana, ontem, né, a esposa dele, a Viviane Barsi, soltou ali, em teoria, um escopo do trabalho que ela fez para o Banco Master, né, meio que tentando justificar aquele contrato, sendo que não pegou, assim, não colou em nada. Foi muito pelo apoio não, mas a cobrança popular, a repercussão que o caso tem dado, totalmente desproporcional aos valores contratados ali, o serviço que foi feito. E se a gente for olhar ali ao pé da letra, né, eram serviços de compliance, de atualização de protocolos e operacional para se livrar da receita, etc. Então, assim, se foi isso que ela prestou, ela foi muito mal sucedida, porque o banco quebrou da mesma maneira, o Vorcaro foi preso da mesma maneira, então algo que não cabe. Acho que é um embate complexo para a gente ter. Agora há pouco saiu uma matéria, não sei quanta credibilidade tem, mas mostrando uma lista de pessoas que estavam num evento que foi chamado de evento do Alexandre de Moraes, lá em Londres, que degustaram uma garrafa de Macallan, o uísque mais famoso do mundo, aí, de mais de 4 milhões de reais, que estava de Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, o Gonê, que é o Procurador-Geral da República. Então, uma situação bem complicada, infelizmente, mostrando de fato que a gente vive uma institucionalização do crime no Brasil. Falando só um pouco disso, uma coisa só que me chama um pouco a atenção é que é sabido que muita gente grande do Centrão está envolvido nisso também. O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, tem o rabo preso também. O irmão dele toca a gestão da previdência privada ali do Roraima, se eu não me engano, que fez um aporte considerável em Banco Master e tomou o prejuízo dos aposentados. Então, uma coisa só que me chama a atenção é que, principalmente a mídia, tem jogado muito isso em relação aos ministros do STF, que obviamente é um pouco mais impactante, né, porque teoricamente é quem tem que zelar pela justiça, né, mas ao mesmo tempo tem rolado uma blindagem do Centrão e principalmente do Congresso, e tudo leva a crer que vão jogar isso 100% nas costas dos ministros do STF, e o Centrão vai passar meio despercebido desse caso todo. Bom, a agenda econômica dessa semana ela está fraca. Quarta-feira tem vendas no varejo e confiança do consumidor.
quinta-feira saiu o IPCA fechado de fevereiro, e sexta-feira tem crescimento do setor de serviços. Aí trouxe como manchete aqui, mais ligada à questão política. Primeiro, Fachin promete apresentação pública do Código de Ética no STF, inaugurando aí o ano judiciário, que já é um tremendo tapa na cara da sociedade, que o início do ano judiciário começa quase na metade de março, mas mostrando um pouco essa repercussão de todas essas questões do STF como epicentro de uma grande crise. Aí depois a gente sempre também soube que o ministro Flávio Dino tinha na mão muitos processos de corrupção envolvendo as emendas parlamentares, e era muito baseado nisso, que ele batia muito em cima o STF como um todo, mas principalmente o ministro Flávio Dino tesourava muita coisa ali, principalmente vindo do Congresso. Então vai iniciar o julgamento pela primeira vez desses escândalos envolvendo emendas parlamentares. Na minha visão, é uma maneira do STF mudar um pouco o foco, tentar levantar aí uma lebre de outra coisa, de outra crise, de outro problema. Também é sabido que a gente tem um desvio de verba gigantesco nessas emendas parlamentares, né, que no governo Bolsonaro foi chamado de orçamento secreto, então isso inicia agora. Aí trago algo que a gente vem falando, principalmente ano passado a gente bateu bastante nessa tecla, né? Então teve um levantamento do Datafolha, então eleitores veem saúde e segurança como os principais problemas do país. A gente vem falando sobre a segurança pública, que é algo que vai voltar à tona agora com também a gente não sabe se é especulação ou se é um fato, né, que o Donald Trump pretende inserir o PCC e o Comando Vermelho dentro da lista de narcotraficantes. Então, reacende essa discussão. Já era sabido também que o Lula tentava um encontro com o Donald Trump, eles tentaram um encontro para conversar sobre isso, do PT pediu um apoio aos Estados Unidos para conseguir lidar bem com o crime organizado no Brasil, justamente para ganhar um pouco de tração nessa pauta de segurança pública para esse ano eleitoral. Aí, senadores do PT não assinam pedido de CPI sobre ministros do STF, no caso Master, também é algo que mostra um pouco esse alinhamento do executivo com o judiciário que a gente vem vendo há bastante tempo. Ao mesmo tempo, CPI não serve para nada, né? Teoricamente, é uma comissão parlamentar, né, do Congresso para investigar coisas estranhas, mas a gente sabe que, historicamente, CPI é só circo político para se fazer nome, etc. A esquerda tem tido muita dificuldade com as pautas, né? Essa questão do Master tem muita gente envolvida, né? Não da esquerda praticar propriamente dito, mas tem toda essa questão do STF, etc. Mas os nomes que estão mais envolvidos com esse escândalo do Master são mais congressistas da direita. Tem toda a questão da Igreja Lagoinha, que foi meio que o epicentro de tudo, que é evangélica, é quem lançou o Nicolas e tudo mais, mas a direita tem conseguido sair meio que ninguém fala muito disso, o caso está batendo praticamente nos ministros do STF e, consequentemente, isso tem respingado no governo como um todo. E aí, mostrando como tudo está muito em aberto para essa eleição, né? Tem ali presidenciáveis do PSDB minimizam a liderança de Flávio Bolsonaro em pesquisa, dizendo que assim que começar, de fato, os debates, as campanhas e etc., que essa terceira via, que é mais fortemente ligado ao PSB do Kassab, né, com Caiado, Ratinho Júnior e Leite, um dos três será candidato, que a tendência é que essa terceira via cresça, e de fato a gente tem uma polarização muito grande, esses três presidenciáveis sempre se mostraram mais de direita, né? Tentaram se posicionar mais de direita para conseguir um pouco desse eleitor da direita, do bolsonarismo. Então, de fato, se tiver uma candidatura forte, com bastante campanha, com bastante horário, que tudo leva a crer que vai ter por conta do PSD,
é um candidato que deve tirar votos do Flávio, pelo menos no primeiro turno. Obviamente, no segundo turno, eu não espero que nenhum desses três, independente de quem seja o candidato, vá apoiar o Lula e não o Flávio Bolsonaro, né? Mas que ou eles vão ficar isentos, não vão declarar apoio a ninguém, ou vão declarar apoio ao Flávio Bolsonaro. Aí trouxe aqui agora um pouco mais focado em mercado, né? Primeiro, reservas brasileiras de terras raras equivalem a quase 2 vezes o PIB nacional, então mostrando a relevância que a gente tem e a reserva de riqueza que a gente tem nesse assunto. Muito provavelmente também será uma moeda de troca que o Trump deve negociar aí, independente de Lula ou Flávio Bolsonaro, o próximo presidente, mas é certo que vai existir uma pressão em cima desse assunto. Depois trouxe produção industrial surpreende, sobe 1,8% em janeiro, maior alta desde 2024, superando as projeções e superando o ano passado, que subindo 0,2 a mais. E, por fim, para trazer um pouco de alento aí para Pleno, Will, para os nossos clientes, a FGC antecipa 60 meses de contribuição, então está em negociação com os principais bancos, né, para antecipar essa contribuição, para reforçar o caixa em 32 bilhões e ter solidez e condição de orçar, de arcar com as liquidações do Banco Will e do Banco Pleno. Trouxe aí o boletim Focus, que saiu ontem, poucas variações, né? Então manutenção em 3,91 da inflação para esse ano, manutenção em 1,82 para o PIB, uma queda simbólica de 5,42 para 5,41 do câmbio, e uma alta de 12 para 12,3 da Selic. Já existe muito uma discussão se na reunião desse mês do Copom a gente vai ter corte de juros, muito em função de toda essa questão do preço do petróleo e etc. Difícil prever, né? A gente está vendo a volatilidade da cotação do Brent e, consequentemente, dos mercados. Hoje o mercado abriu um pouco altista, né? Ontem fechou tudo bonitinho, o Trump sinalizando que a guerra vai acabar, que já está em contato com o Irã, e aí hoje o Irã já, mandou drone para tudo quanto é lado, já disse que não vai, já disse que vai fechar o Estreito de Hormuz. Teve um fechamento, o tráfego diminuiu muito, e aí logo depois, ali às 11 horas, o mercado voltou a subir com força, mostrando também que o Brasil tem sido um destino desses aportes, né? Acho que uma questão que a gente fala bastante a gente viu na pandemia, né? Imaginando um ciclo de inflação mais longo, normalmente ativos reais se valorizam. E o Brasil é uma grande fazenda que exporta petróleo, minério e commodity agrícola, né? Então, não deixa de ser um porto seguro em ciclos de inflação alta e de tensão de guerra. Bom, para 2027, uma alta de 3,79 para 3,8 no IPCA terminal do ano, manutenção em 1,8 do PIB, manutenção em 5,50 para o câmbio, manutenção em 10,5 para a Selic, e para 2028, manutenção dos 4 indicadores, sendo 3,5 para inflação, 2 para PIB, 5,5 para câmbio e 10% para a Selic. Então, apesar de toda a volatilidade que a gente tem visto no petróleo, consequentemente nas expectativas de inflação e etc., a gente teve ajustes muito pequenos e pontuais nas previsões do Boletim Focus. Bom, a gente ainda está em temporada de dos resultados do quarto trimestre do ano passado. Acho que aqui as divulgações mais relevantes são principalmente PetroRio, CSN Mineração, Brava Energia, e também, principalmente, desculpa, Magazine Luiza, que é uma posição que muitos clientes têm no mercado como um todo, tem posição relevante em Magazine Luiza por todo o histórico da empresa. Quando a gente vai para internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou na escalada desse conflito do Oriente Médio, né, com ataques iranianos a diversos aliados dos Estados Unidos na região. O Irã atacou ali
alguns lugares do Kuwait, atacou a Arábia Saudita, atacou grandes produtores de petróleo e gás natural historicamente aliados dos Estados Unidos. Teve a nomeação do novo líder supremo, que é o filho do Ali Khamenei, que ao mesmo tempo que foi nomeado, já falaram que ele está gravemente ferido, que ele sofreu um dano considerável num ataque israelense, então a gente não sabe muito bem como vai ser essa situação. O Trump já disse que não gostou desse líder, que espera que o Irã indique um líder que os Estados Unidos aceite, que tenha um comum acordo entre os dois. A ideia do Trump é fazer algo parecido com o que ele fez na Venezuela, né? Então, tipo, não é uma guerra com dominação terrestre, com tomada do poder territorial, e sim o desmonte de um líder e a colocação de outro que mantenha a estabilidade do país, seja quão estável for, mas com um canal e uma comunicação aberta com os Estados Unidos. A gente tem visto Cuba passando por um problema seríssimo por conta de petróleo, não tem nada a ver com a guerra do Oriente Médio, mas historicamente Cuba cede médicos para a Venezuela em troca de petróleo, é uma transação muito antiga que Cuba e Venezuela têm, e depois desse desmonte aí do governo Maduro e de toda a questão do petróleo venezuelano, Cuba está praticamente sem petróleo, está entrando numa crise gigantesca. O maior êxodo de emigração desse ano aqui nas Américas já é de cubanos, né? Já são os cubanos, já superou os venezuelanos esse ano, o que faz sentido, né? Todos os venezuelanos que tinham para sair já saíram e a situação ali se inverteu. O Trump já tem feito propostas de comprar o território cubano, de voltar a mesma influência americana que tinha em Cuba antes da Revolução e tal. Então, é mais um desdobramento para a gente acompanhar e acende um alerta da nossa preocupação com o Comando Vermelho e o PCC no Brasil, porque tudo que o Trump tem feito tem sido baseado nesse argumento de narcoterrorismo, de terrorismo e etc. O Trump tinha praticamente abandonado o Bolsonaro, né, naquela última ocasião, falou que não gostava de líder fracos, que não se posicionaria ao lado de um líder fraco e praticamente abandonou o Bolsonaro, mas com esse crescimento bem significativo do Flávio nas pesquisas eleitorais, não dá para a gente descartar uma aliança e um reinício de comunicação entre Estados Unidos e o Flávio Bolsonaro. Bom, para a agenda econômica internacional, hoje a gente teve expectativa de inflação ao consumidor nos Estados Unidos em 3% ao ano, então mostrando a dificuldade que os Estados Unidos estão de conter inflação ali. A gente tem mudança de banqueiro central no Fed esse ano, né? A gente tem a última reunião, a última decisão de política monetária esse mês com o Powell ainda, e aí vai ser o novo banqueiro central, muito provavelmente alguém mais alinhado ideologicamente ao Trump, embora isso não signifique muita coisa, né? O Galípolo assumiu aqui com um alinhamento mais forte ao governo e manteve a postura austera do Banco Central, mas de fato a gente começa a ver, e é por isso que a gente vê o ouro valorizando tanto também, né? Se você tem inflação no mundo e títulos públicos rendendo pouco, aí você vai para ouro de fato. Bom, quarta-feira sai pedidos de novas hipotecas e juros de hipotecas de 30 anos, índice do mercado hipotecário e pedidos de refinanciamento, e também sai o índice de preço ao consumidor, então a gente vai ter um dado de inflação. Quinta-feira sai pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, importações e exportações e, consequentemente, balança comercial e licença de novas construções. Sexta-feira sai o PCI, que é preço de o preço ao produtor, gastos dos consumidores, renda da população e consumo pessoal. Na Europa, a gente teve confiança do investidor, essa saiu ontem, vindo abaixo da expectativa, em 98, e sexta-feira saiu produção industrial. E aí trouxe alguns dados da China, que eu achei bem relevantes, né?
Então, a balança comercial de fevereiro da China veio em 213 bilhões, contra uma expectativa de 177, então, significativamente mais forte do que o mercado previa. Importações cresceram 19,8%, quando contra uma expectativa de 6,3%, e exportações cresceram 21,8% contra uma expectativa de 7,1%, dando a entender que essa guerra tarifária dos Estados Unidos não está sendo muito positiva para o país e que, de fato, tem sido positivo para a China, que aumentou tanto as suas importações quanto as suas exportações e tendo uma balança comercial ainda mais forte do que era imaginado. E aí, como notícia, eu trouxe primeiro, a indústria da Alemanha inicia 2026 de forma inesperadamente fraca. A gente sabe que a Europa está passando por uma dificuldade, a Alemanha é o grande motor da União Europeia, então é um dado que corrobora isso, né, de como a Europa está passando por apuro. Aí, mostrando um pouco desse crescimento da China, a importação de minério pela China cresce com maior oferta e demanda doméstica firme. A gente tem visto isso na cotação do minério, né, que tem subido com força e, consequentemente, a cotação de Vale no mercado. E, por fim, Trump e Putin falam de paz enquanto Estados Unidos avaliam alívio de sanção de petróleo russo. É bizarro que o grande vencedor desse conflito no Oriente Médio esteja sendo a Rússia até o momento, né? Os Estados Unidos sancionou o petróleo russo há bastante tempo, os principais destinos são China e Índia. Os Estados Unidos têm tentado uma aproximação com a Índia, que é a economia emergente que mais cresce no mundo já há alguns anos. Então, esse alívio das sanções principalmente por conta da Índia, né? Cabe lembrar também que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo e o maior produtor atualmente, e agora ainda tem um respiro a mais com essa produção venezuelana que eles meio que tomaram posse, vamos dizer assim. Bom, aqui lembrando, né, o Estreito de Hormuz, que eu trouxe para vocês já na semana passada, que é dominado pelo Irã, é basicamente o escoamento de todo o petróleo produzido nos Emirados Árabes, no Oriente Médio como um todo, na Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo, né? E aí, para trazer uma curiosidade, né, o custo de exploração do barril de petróleo na Arábia Saudita é de $3. $3 é uma coisa assustadoramente barata, e não é à toa que esses países árabes têm tanto dinheiro, porque o lucro é praticamente total do que é extraído. Em relação aos nossos dados de inflação, vou atualizar todos para a semana que vem, né? Sempre atualizo assim que sai o IPCA, que é o último indicador que sai, então a partir da semana que vem a gente já tem esse slide atualizado. Em relação a produtos,